Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui então nossa saga no mini dólar hoje, 9 de setembro de 2022. Agora são 18 horas e 23 minutos, tá? Lembrando, nós começamos ontem a gravar vídeos, né, sobre operações no contrato de dólar futuro, no mini dólar, com tempo gráfico de 5 minutos utilizando o nosso indicador, tá? Eu peguei aqui de exemplo o mini dólar e o tempo gráfico de 5 minutos, porque para mim eles se comportam muito bem, tá? Para operações de scalp, para operações de day trade, né? São as operações intraday, operações diárias, tá? A maioria dos trades aí de varejo operam nesse modelo, tá? Então aqui, vamos aqui para o gráfico já, tá? 5 minutos, ok? Novamente, né, o dólar abriu num gap de baixa, né? Saiu taxa de juros do Banco Central Europeu, fez com que os investidores tirassem dinheiro do dólar e colocassem em euro, tá? Tanto que o euro aí, para quem opera Forex, teve uma grande valorização no dia de hoje, tá? Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Abertura aqui, né? Nesse candle aqui, abertura no 5.212, já plotou aqui no gráfico um sinal de venda, né? Já plotou aqui no gráfico um sinal de venda, tá? Ó, tem aqui. Então a gente entra no candle seguinte, tá? Qual é a abertura do candle seguinte? 5.219 pontos. O stop acima da máxima dele, tá? Vamos pegar aqui e colocar nosso stop aqui, ó, mais ou menos aqui assim, tá? Aqui nosso stop. Que nível? Mais ou menos no 5.224, né? Entrada no 5.219 e stop no 5.224. 5 pontos de stop loss, para mim, é o limite, tá? Eu não trabalho com stop maior que isso, tá? Já é o limite, tá? Então aqui está no meu limite. Se ele tocar ali, me stopa 5 pontos, menos 5 pontos. O que aconteceu? No candle seguinte, ele fez uma mínima aqui, né? Nesse candle, perdão, não é do dia, mas a mínima dele foi em 5.211,5. Tocou de novo no candle seguinte, 5.211,5 também, ficou aqui. Andou quantos pontos a nosso favor aqui? Abertura, 5.219, mínima. Aqui, 5.211,5. Andou 7 pontos e meio, né? A nosso favor. Lembrando, eu quando ando a 5 pontos eu já movo, dependendo da situação, eu já movo o stop pro 0 a 0. Algumas pessoas operam com alvo de 5 pontos, 6 pontos, então para essas pessoas deu gain aqui. Eu vou considerar aqui 0 a 0, tá? Então aqui essa operação eu vou considerar, até vou escrever aqui, essa primeira operação, 0 a 0, tá? Na primeira operação aqui. Tá? Na verdade a gente perde as taxas, né? De corretagem, que é pouca coisa, é mixaria, tá? Vamos lá. Aqui ele perdeu esse movimento de venda, né? Olha só que belo movimento. Em tempos gráficos distintos, outros tempos gráficos diferentes do de 5, aqui deu uma venda, tá? Os tempos gráficos menores, acho que mas enfim, o nosso estudo aqui é sobre o que eu utilizo, que é os 5 minutos e que tem performado muito bem, tá? Vamos lá, não deu nada. Durante a manhã não deu mais nenhum sinal. Ele veio dar um sinal de compra no candle das 14h30, né? Então ele deu esse sinal de compra aqui, né? Entrada onde? No próximo candle, né? Na abertura do próximo candle, 5.187, tá? Esse candle aqui ele fez a máxima no 5.180, andou 2,5 pontos a nosso favor? Não. Stop onde aqui, né? Stop abaixo da sombra do candle. Aqui, tá? O que ele fez foi abriu no candle seguinte e deixou um pavio aqui, deixou uma sombra, né? Nessa mínima aqui, né? Que foi no 5.183,5 e nos tirou aqui com stop, né? Então, de quanto esse stop? Entrada aqui no 5.187 e saída aqui na nossa linha azul, 5.184,5. São mais ou menos aqui, não para ser exato, são 2,5 pontos de stop loss. Então, aqui a gente tomou 2,5 pontos, né? Menos 2,5 pontos, tá? Ó, lembrando, quem segura um pouco mais, por exemplo, até eu de vez em quando coloco 5 pontos, que é meu limite máximo, tá? Esse candle aqui que nos tirou, né? Esse candle ele fez a mínima em 5.183,5, tá? A nossa entrada foi no 5.187, tá? Então aqui são 3,5 pontos. Quem coloca 5 pontos de stop loss não foi estopado aqui, tá? Não foi. Eu estou considerando stop de 2,5, mas quem coloca 5 pontos, por exemplo, não foi estopado. O que aconteceu? Entrou no 5.185, né, violinou aqui, deixou sombra aqui e subiu, né? Fez a máxima lá em 5.192. Andou 7, 8 pontos a favor ali. Não é grande coisa também. Mas enfim, eu estou considerando um loss aqui, tá? Alguns fizeram
alguns fizeram lucro aqui. Quem opera mais curto também, ou quem coloca uma razão de 1 para 1, né? Um risco de retorno de 1 para 1, por exemplo, 5 pontos de stop e 5 pontos de alvo, essa operação ele fez lucro, né? Só que eu viso, e o indicador que nós desenvolvemos foi baseado nisso para ter um risco-retorno bom, né? Pode errar 10 vezes, mas perde pouquinho. E aí quando acerta uma única vez, ele ganha tudo de volta aqueles 10 e multiplica por mais 1 ou 2. É mais ou menos isso, não é exatamente assim, mas é para compreensão, né? Funciona dessa maneira, tá? Bom, vamos continuar aqui. Então deu essa operação de compra aqui, stop loss de 2,5 pontos, né? Andou aqui de lado, ficou em consolidação nesse período, deu um sinal de venda, tá? No candle das 15h20. Onde é a nossa entrada? No próximo candle, aqui. Qual é o preço aqui? Nossa entrada na abertura, 5.185. Nosso stop acima, né, do candle anterior, mais ou menos aqui, né? Onde é que é esse nível aqui? 5.188, pode ser um pouquinho mais para baixo, tá? Às vezes acontece de só tocar ali e nos tirar do trade. Então eu prefiro deixar meio ponto para cima, às vezes 1. Tá, vamos colocar aqui 5.187,5 de stop, entrada 5.185, 2,5 pontos de novo. Notem que eu sou bem rígido, né? Quanto aos stops, né? 2, 3 pontos. Beleza. Quanto isso daqui andou? Andou bastante, né? Aí o movimento entrou a nosso favor, né? Foi fazendo topos e fundos descendentes aqui, né? Sinal de tendência de baixa, né? Que fechou o dia. Bom, não deu mais sinal nenhum, mas esse aqui foi, digamos assim, o lucro do dia. Eu não operei hoje, tá? Porque eu bati meta ontem. Mesmo não operando quarta também, porque foi feriado, eu bati meta ontem. Então aqui, entrada no 5.185, meu alvo, eu coloco 10 pontos, né? Então no 5.175 já teria dado alvo aqui não, daí subiu, foi lá, quase nos tirou, aí veio, né? Ele chegou a dar aqui a mínima aqui, 5.170, deu 12, aqui fez a mínima da tarde, 5.173, deu 12 pontos e meio, tá? Eu vou considerar 10, porque lembro que eu falei que meus alvos giram entre 10 e 15 pontos, eu coloco 10. Então aqui estou considerando 10 pontos, tá? Claro, quem opera mais curto pegou menos, só que aqui em vez de stop loss na entrada anterior, ele também ganhou. Então elas por elas, né? Ele ganhou 5 aqui, 5 aqui. Eu já não, eu já perdi 2,5 aqui e ganhei 10 aqui. Eu prefiro um risco retorno bom. Então aqui é mais, né? Mais 10 pontos, tá? Ó, hoje não foi um dia bom, tá? Mas é muito pelo contrário de dizer que foi ruim, né? A gente não pode falar também que foi um dia ruim, tá? Então vamos somar isso daqui, tá? Eu vou fazer essas operações diariamente e vou começar a mostrar também na conta lá. Para vocês que... Bom, não tem como ninguém enganar aqui, né? Então, uma no 0 a 0, foram 3 operações hoje, né? Uma no 0 a 0, a segunda 2,5 pontos negativos e a terceira 10 positivos, tá? Então, um saldo aqui de 7,5 pontos no dia de hoje. Lembrando, tá? Hoje é 9 do 9, né? 9 do 9 de 22. Saldo igual a 7,5 pontos, tá? Esse aqui foi o nosso saldo de hoje, tá? Ontem tem no vídeo anterior aí no canal do YouTube, nós tivemos, acho que, assim, ó, eu fiz 24 pontos, algumas pessoas fizeram mais, outros fizeram menos, mas eu coloquei como médio ali 28 pontos, tá? Eu considerei 28 pontos. Tá no vídeo ali, vocês podem constatar lá, né? Assistir novamente, ou quem não assistiu ainda assista, e verão que os números são reais, e enfim, tá? Então, desde que começamos a contabilizar, que foi ontem, né? 28 acumulado, com mais 7,5 pontos, são 35,5 pontos em 2 dias. Isso é muita coisa em se tratando, enfim, né, de dólar futuro, tá? Então, o indicador funciona muito bem. A gente vai começar a fazer ao vivo também, para quem tiver interesse, né? E um detalhe, a partir da próxima semana já nós vamos ter isso daqui, né, no Profit Chart também, da Nelogica, tá? Hoje, né, atualmente nós utilizamos o TradingView, porque é uma ferramenta mais robusta, digamos assim, né? Porque tem todos os ativos do mundo inteiro, né? E a gente tem aqui o plugin que acompanha em tempo real, custa $6 por mês, que ele dá em tempo real aqui as cotações e tudo mais dos ativos da Bovespa, da B3, né?
Então, dólar futuro, índice, ações, né, derivativos em geral, tudo, tá? Mas a gente vai ter isso daí pro Profit, tá? Então, a partir da próxima semana, já talvez domingo, a gente já disponibilize, e aí eu vou começar a gravar lá pelo Profit, porque muitas pessoas acabam, né, não tem intimidade ou nem tem cadastro na plataforma do TradingView, apesar que isso né, deveriam de ter, né? Então eles têm faz uma certa confusão se é difícil utilizar o indicador, mas não, é bem simples, ele plota no gráfico, como eu falei ali, ele vai dar o sinal de compra ou venda para vocês no próximo candle só executar a operação. Inclusive, tem como ligar alertas, né, para você ser notificado no aplicativo do celular, ou no e-mail, ou, né, um pop-up na própria tela do computador que abre com um sinal sonoro, e o momento, você não precisa ficar na frente do computador, né? No momento que sai o sinal, ele dá o bip, e aí você espera fechar o candle e já entra, ver se confirma, né, a confirmação, e você entra comprado ou vendido de acordo com o sinal plotado na tela, tá bom? Mas como eu falei, nós teremos isso também para o Profit, tá? Qual é a vantagem do TradingView? Você pode utilizar qualquer tipo de mercado, criptomoedas, divisas, né, commodities, você pode operar pares de forex, né, que são divisas, uma infinidade de ações americanas, né, você pode operar small caps americanas, enfim, você pode operar tudo, né, tudo quanto é ativo que tem um preço e tem uma API que é ligado ao TradingView, então é uma ferramenta muito robusta. Já a Nelogica, você tem as cotações ali dos ativos da B3 que são listados, né, por exemplo, se opera dólar futuro e índice futuro, você tem ali, né, em tempo real. E aqui, como eu falei, você tem que ter um adicional, né, uma ferramenta adicional que custa $6 por mês. E também tem um plano pago, tá, para utilizar. Mas vale a pena, tá? Eu digo que vale a pena utilizar o TradingView, tá bom? Um abraço, pessoal. Tenham todos um bom final de semana. Segunda-feira que vem, né, na próxima segunda, a gente já, novamente, próximo das 18 horas, eu vou gravar, né, nosso terceiro vídeo aí, novamente operando dólar futuro no tempo gráfico de 5 minutos, utilizando o nosso indicador Fortuna, tá bom? Um abraço, bom final de semana.